Muito bem, nós queremos continuar hoje então a reflexão que nós estávamos fazendo ontem sobre a Eucaristia. Quero completar a nossa meditação de ontem. Eu comecei ontem dizendo que a Eucaristia, ela tem duas dimensões essenciais. A gente não pode perder nenhuma das duas. A primeira dimensão foi a que nós conversamos mais no dia de ontem. É a dimensão da ceia, do alimento, do remédio, do sustento para a nossa vida. Jesus disse aos apóstolos: desejei ardentemente comer esta ceia convosco. E quando terminou, ele disse: agora nós só vamos comer essa ceia de novo na casa do Pai. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o final da história, o final da vida da humanidade na terra, vai terminar como? Como será a glória da igreja? A consumação da glória da igreja será as bodas do Cordeiro na casa do Pai. Jesus disse, né, que os apóstolos beberiam com ele o vinho novo na ceia lá no céu. Então, a primeira dimensão da Eucaristia é essa dimensão de ceia, de alimento. Ele senta conosco, ele se torna o próprio alimento do cristão, o próprio remédio do cristão, para que o cristão, como diz um grande santo da igreja, possa ter a força e a coragem de entrar pela porta estreita da cruz e chegar até as bodas eternas do Cordeiro. A gente sabe que não é fácil ser cristão, a gente sabe que não é fácil viver o cristianismo sem ter este sustento da graça de Deus, que vem principalmente pela força da Eucaristia. A segunda dimensão da Eucaristia é a dimensão de sacrifício, da imolação do Senhor por cada um de nós, pela salvação da humanidade. Nós sabemos que os judeus, lá no Antigo Testamento, eles ofereciam a Deus aquele sacrifício diário que o livro do Levítico e o livro dos Números chama de o holocausto perpétuo. O que era aquele holocausto perpétuo? Todos os dias os judeus, através dos sacerdotes, ofereciam a Deus um cordeiro sem mancha, sem mácula, mais ou menos de um ano. Para quê? Para apagar o pecado do povo, para aplacar o pecado do povo diante de Deus. É interessante que esse ritual, ele era usado até pelos pagãos. Até os povos da Mesopotâmia, que tinham muitos deuses, ofereciam vidas a Deus, e às vezes até vidas humanas, ofereciam aos seus deuses. Os nossos índios, por exemplo, aqui na América, os astecas, principalmente no México, eles ofereciam muitas vidas humanas para os deuses, naquela concepção de que eles achavam que quando, por exemplo, duas tribos brigavam aqui na terra, cada tribo tinha o seu Deus. Então eles achavam que aquela tribo vencedora aqui na terra, também o seu Deus era vencedor lá no céu. Então todos os soldados vencidos eram sacrificados naqueles templos dos astecas, né? Onde ao vivo o coração daqueles homens eram tirados e oferecidos a Deus. Era uma barbaridade. Quando os espanhóis chegaram aqui na América, viram isso, né? Com Fernando Cortés, ficaram horrorizados. A história conta que às vezes num dia só sacrificavam 700 pessoas, na maioria jovens. Que coisa horrorosa. Graças a Deus o cristianismo chegou. O cristianismo chegou e acabou com esse paganismo terrível.
É pena, sabe, gente, que infelizmente aqueles historiadores que só sabem ver o lado ruim da colonização, inclusive aqueles historiadores que só sabem dizer que a igreja também foi cúmplice, né, em explorar os índios e não sei o que mais na colonização, esses historiadores esquecem de se dizer que aqui se vivia uma carnificina humana. Os astecas principalmente, né, faziam esses sacrifícios terríveis naqueles templos que existem ainda hoje no México. Mas graças a Deus, quando o Evangelho chegou, especialmente depois que Nossa Senhora de Guadalupe começou a aparecer no México, em 1531, a evangelização cresceu, né, e acabou esse paganismo bárbaro, graças a Deus. É pena, isso os historiadores não contam, só conta o lado errado, só conta, né, aquilo que serve para depredar a igreja, para depredar os missionários, né? Mas o lado bom não conta. Não conta que foi a igreja que acabou com esse massacre de vidas humanas aqui no México. Isso só para dizer que os antigos tinham também o costume pagão de oferecer até vidas humanas para Deus. Os judeus ofereciam cordeiros imolados. Então, quando Deus Pai incumbiu São João Batista de apresentar Jesus aos homens, como foi que São João Batista apresentou Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que João Batista usou essa expressão, Cordeiro de Deus? Porque ele, como judeu, sabia, e o povo sabia, que aquele cordeiro era oferecido todos os dias lá no templo, e o seu sangue era derramado para aplacar o pecado diante de Deus. É interessante, sabe, que São João Batista podia ter apresentado Jesus de muitas outras formas. São João Batista podia ter dito, como disse os profetas, ele é o mais belo dos filhos dos homens, ele é o esperado das nações, ele é o grande Messias, Salvador. Não, João Batista foi assim no alvo. Ele é o Cordeiro de Deus, isto é, assim como aquele cordeiro é imolado pelo pecado do povo, ele será imolado pelo pecado do povo. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Esta é a missão de Jesus, e esta é também a missão da igreja. Todos aqueles que se esquecerem disso poderão falsificar a missão da igreja ou falsificar a missão de Jesus Cristo. Se esquecer que Jesus veio para tirar o pecado do mundo, e a igreja existe para continuar a obra de Jesus, que é tirar o pecado do mundo. Então Jesus, na sua paixão indizível, derramando todo o seu sangue, dando a sua vida, entregando o sacrifício do seu corpo, ele foi capaz de tirar o pecado de toda a humanidade. E ele quis que isto fosse celebrado em cada Eucaristia. É o aspecto sacrificial da Eucaristia. Os judeus ofereciam o cordeiro a Deus e depois comiam a carne do cordeiro. Nós também, Cristo também se oferece ao Pai, e depois esse cordeiro dá sua carne para ser comida. Os judeus comiam a carne do cordeiro imolado. Inclusive usavam até uma expressão diferente para dizer esse comer a carne do cordeiro. Eles diziam a manducação. Não era um comer simplesmente para se alimentar. Não, era um comer no sentido sagrado, sacrificial, no sentido de se unir à vítima que foi imolada, para cumprir aquilo que a vítima queria com a sua própria morte. É o sentido que, para nós também, quando nós comungamos.
Nós comungamos o Cordeiro imolado, a vítima do altar, Jesus, para quê? Para viver como Ele, para continuar a sua missão, para ser como Ele, né? Então, esse é o aspecto de sacrifício da Eucaristia. Por isso que a igreja diz o santo sacrifício da missa. O santo sacrifício da missa. Nós sabemos que não bastaria a morte de qualquer pessoa para tirar o pecado do mundo. Não bastaria a morte de um ser humano para tirar o pecado do mundo. Não. Tinha que ser a morte de um homem, mas que também fosse Deus. Por quê? É importante compreender isso. Os santos doutores ajudam a gente a compreender isto. Porque o pecado, ele ofende a majestade infinita de Deus. Então o pecado da humanidade, ele toma proporções infinitas, porque ele ofende a majestade infinita de Deus. Ora, para você reparar isto, para você reparar esta injustiça, não basta o sacrifício de uma vida humana, é muito pouco, porque o valor de uma vida humana diante da ofensa praticada, a infinita majestade de Deus é insuficiente. Então Deus se fez homem para poder, como homem, no nosso lugar, mas também sendo Deus, oferecer um sacrifício humano, mas com um valor divino, porque Ele é Deus, de modo a poder satisfazer a justiça que tinha que ser satisfeita, isto é, a ofensa praticada contra a majestade infinita de Deus. Hoje nós podemos ficar em paz, como diz São Paulo, porque Ele pagou o preço da nossa dívida que nenhum homem podia pagar. Ele pagou, Ele nos resgatou, Ele nos salvou. É por isso, meus irmãos, que não existe salvação fora de Jesus Cristo e fora da igreja, porque não tem nenhum outro jeito de reparar a ofensa feita contra a majestade de Deus. Não tem outro jeito de se salvar a não ser mediante o sacrifício de Jesus. E é este sacrifício insuperável, indispensável para a salvação, que o Senhor quis que fosse celebrado na Eucaristia todos os dias. Agora a gente entende por que a igreja celebra todos os dias a Eucaristia, para que este sacrifício essencial para a nossa salvação, não é mais ou menos importante, é essencial, é sine qua non, como diz o francês, sem o que você não tem salvação. É por isso, sabe, gente, que é perigosíssimo o espiritismo. É por isso que é perigosíssima, são perigosíssimas as falsas religiões, porque elas dizem que você pode se salvar sem esse sacrifício de Jesus Cristo. Não pode, não pode. Lá nos Atos dos Apóstolos, São Pedro fala claro, não é? Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, nenhum outro nome nos foi dado debaixo do céu, no qual haja a salvação. Não tem. São Paulo diz claro, não é? São Paulo diz isso também muito claro. Se você abraçar a salvação de Jesus Cristo, se você proclamar com os teus lábios essa salvação, proclamar com a sua vida, você será salvo. Lá na carta aos Romanos, ele diz isso, Romanos 10, né? Mas sem isso não há salvação. Daí o perigo, por exemplo, da mentira da reencarnação. A reencarnação diz para as pessoas assim: olha, você vai se salvar mediante sucessivas reencarnações, e você vai se salvar de qualquer jeito, queira ou não, você vai se salvar, nem que seja necessário você encarnar, desencarnar e reencarnar 1 milhão de vezes, você vai se salvar.
não existe o inferno, aliás, como também não existe o céu. É mentira. É mentira. Nós só podemos nos salvar mediante o sacrifício de Cristo por nós, do qual nós já participamos pelo batismo e do qual nós participamos na Eucaristia. Há uma oração da missa que diz assim: todas as vezes que a gente participa do sacrifício da Eucaristia, torna-se presente a nossa redenção. Torna-se agora, hoje, presente a nossa redenção. E a igreja ensina uma coisa maravilhosa, gente. Maravilhosa. Eu não sei se todos entenderam isso. Vocês que estão aqui, vocês que estão em casa. A missa não é uma lembrança da morte de Cristo, a lembrança da sua ressurreição, uma lembrança da sua ascensão ao céu. Não, a missa é a atualização disso. Diz o Papa Paulo VI, naquele seu credo do povo de Deus, na sua profissão de fé, o Papa Paulo VI diz assim: a missa é o Calvário. A missa é o Calvário que se torna presente aqui e agora. Você fala, mas como? Isso é fantasia. O Calvário aconteceu há 2000 anos atrás. Como é que o Calvário pode estar aqui e agora? Pode. E eu vou explicar a você por que pode. Porque Cristo é Deus. Aquele homem que morreu na cruz é Deus. A pessoa daquele homem é o Verbo de Deus. E as ações do Verbo não se perdem no tempo e no espaço, como as ações humanas. Por isso a teologia diz que as ações de Cristo são teândricas. Uma palavra que vem de theos e de andropos. Theos quer dizer Deus, andropos quer dizer homem, do grego. Teândricas, humanas e divinas ao mesmo tempo. As nossas ações são ações ândricas, humanas. As nossas ações se acabam no tempo e no espaço. Se você não gravar num gravador, ou se você não gravar na fita, acabou. Mas as ações de Deus não. Por que o tempo não engole as ações de Deus? Por que as ações de Deus não envelhecem? Porque Deus é o Senhor do tempo. Porque o tempo não existe para Deus. O tempo existe para nós. Então, quando Jesus viveu os atos da sua vida, especialmente a sua paixão, morte, isto é perene, isto é, isso não passa, isso não envelhece. E quando o sacerdote celebra no altar aquilo que Jesus mandou, façam isto em memória de mim. Ele deu ao sacerdote esse poder extraordinário. Então ensina a igreja, desde o primeiro século, o Calvário se faz presente. Cristo vítima está no altar. Por que nós colocamos o pão e o vinho? Por quê? Porque os judeus, quando ofereciam sacrifícios, eles separavam a carne do sangue dos animais. Lembra do sacrifício de Abraão? A carne de um lado, o sangue do outro. Moisés fazia assim. Então, para ficar claro que no sacrifício eucarístico, não é? Cristo levava à perfeição todos os sacrifícios da antiga aliança. Então nós temos o pão e temos o vinho, temos a carne e o sangue do Senhor. Torna-se presente o Calvário. Toda vez que a gente participa da Santa Missa, é preciso ter essa consciência. Você não estava lá há 2000 anos atrás, nem eu, mas estamos hoje diante do mesmo sacrifício do Calvário. Veja, mesmo sacrifício do Calvário, não é uma repetição da morte de Cristo, não é uma multiplicação do Calvário. Não, entenda isso. Eu tenho que dizer o seguinte: nossos irmãos protestantes pensam, desde Lutero pensam, que é um absurdo celebrar a missa. Lutero dizia: é um absurdo vocês católicos quererem celebrar a missa, porque
Como é que pode você ficar repetindo a morte de Cristo? Está escrito na carta aos Hebreus, está escrito mesmo, ele morreu uma vez e morreu para sempre, e não morre mais. É verdade. Ele morreu uma vez e não morre mais para sempre. Então o que é o sacrifício da Eucaristia, da Santa Missa? Não é a repetição da morte de Cristo, como se nós matássemos o Cristo todos os dias e ressuscitássemos o Cristo todos os dias. Não, não e não. A celebração da Eucaristia é a celebração da única morte do Cristo que houve, da única ressurreição que houve. Esta morte de Cristo se faz presente no altar, porque essa morte é perene no tempo e perene no espaço. Seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja na Rússia, ela é perene. A partir do momento que o sacerdote celebra, ela acontece. Então nós não imolamos o Cristo de novo, nós celebramos a única morte do Cristo. Compreendem isso? É fundamental compreender isso. Aqueles que não entendem pensam que nós sacrificamos o Cristo várias vezes. Não. E a igreja ensina, torna-se presente o sacrifício, mas de maneira incruenta. O Cristo não sofre mais. Por que ele não sofre mais aqui no altar? Porque ele já sofreu no tempo, e ele agora está fora do tempo. Então não repete o sacrifício cruento, é um sacrifício incruento, mas é o mesmo sacrifício da cruz. É por isso que muitas vezes, meus irmãos, nos milagres eucarísticos, Deus permite a hóstia branca se transformar em carne. Deus permite o vinho se transformar em sangue, porque Ele está ali, o mesmo, da mesma e única paixão que nós celebramos. Ok? Então é fundamental compreender esse aspecto da Eucaristia e da Santa Missa. Aí vocês entendem a importância da missa. Aí vocês entendem por que a igreja dá tanta importância para a missa, por que os santos sempre deram tanta importância para a missa, porque ali é o ápice, é o ponto alto de toda a vida cristã. Eu até trouxe aqui algumas citações de alguns santos. Por exemplo, São Bernardo, doutor da igreja, São Bernardo dizia assim: fica sabendo, ó cristão, que mais merece participar devotamente de uma só missa do que distribuir todas as riquezas aos pobres e peregrinar por toda a terra. Veja, São Bernardo, doutor da igreja, fica sabendo, ó cristão, que mais merece participar devotamente uma só missa do que distribuir todas as riquezas aos pobres e peregrinar toda a terra. São Jerônimo, doutor da igreja, aquele que traduziu a Bíblia lá mais ou menos por volta do ano 300 e pouco, traduziu a Bíblia do hebraico, do grego para o latim, de onde surgiu aquela que a gente chama de Vulgata, a pedido do Papa Damaso. São Jerônimo dizia assim: Nosso Senhor nos concede tudo o que lhe pedimos na Santa Missa. O que mais vale é que nos dá ainda o que nem sequer cogitamos pedir-lhe, e que entretanto nos é necessário. Então São Jerônimo diz assim: na Santa Missa, Jesus te dá o que você pede, mas te dá muito mais. Te dá aquilo que você precisa, que você nem sabe que precisa e que você nem pediu. Ele te dá. O cura d'Ars, São João Maria Vianney, dizia assim: se conhecesseis o valor do santo sacrifício da missa, que zelo não teríamos em participar dela. Se nós conhecêssemos o valor profundo da Santa Missa, que zelo, né? Que vontade nós teríamos de participar da Santa Missa. Infelizmente, sabe, gente, os cristãos não sabem o valor da missa, e é por isso que eu estou fazendo aqui esta pregação. Vocês sabem que no nosso Brasil católico,
Não tem 10% dos católicos que participam da missa aos domingos. Eu já nem digo durante a semana. Não chega aí a 15%, em torno disso, o número de católicos que participa da missa aos domingos. Sendo que a missa aos domingos é obrigatória, é mandamento da lei de Deus. A pessoa que pode, mas que não participa da missa aos domingos, diz o catecismo da igreja, comete um pecado grave. Pecado grave, diz o catecismo. Se ele não participa da missa por preguiça, por comodismo, claro que se estiver doente, ou se as ocupações não permitirem, é diferente. Mas quando não há nenhum obstáculo, impedimento, a pessoa não vai por preguiça, diz o catecismo, é pecado grave. É preciso confessar esse pecado para poder comungar depois. Mesmo assim, 10-15% apenas dos católicos participam da Santa Missa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que não conhece o valor da missa. Eu não digo nem que seja maldade, nem que seja... Não conhecem. Porque ninguém ama aquilo que não conhece. A partir do momento que eu entendi essas coisas, eu passei a participar da missa todo dia. Não é porque eu sou melhor do que aqueles que não vão à missa, é porque eu entendi isso daqui. É aí que São Paulo diz, a pregação e a salvação entra pelo ouvido. Tem que pregar, tem que falar, tem que ensinar. E as pessoas então se salvam. É preciso ensinar aos grupos de oração, às crianças, aos jovens, o valor da Santa Missa. Não importa qual é o padre que está celebrando a missa, não importa. É claro que se eu posso escolher, eu escolho. Se eu posso escolher aquele padre que celebra uma missa com mais devoção, se eu posso escolher aquele padre que faz uma homilia mais profunda, claro que eu vou nessa missa, eu também faço isso. Mas se na minha cidade só tem um padre que até me é antipático, eu devo ir à missa, e a missa dele tem o mesmo valor que a missa celebrada por qualquer outro sacerdote. Entende? Porque uma coisa que é preciso a gente compreender, gente, é o seguinte: os 7 sacramentos não dependem do ministro. Os 7 sacramentos dependem de Deus. A teologia, por isso, usa uma expressão ex opere operato, para dizer assim: se o ministro é ministro de verdade, legitimamente ordenado pela igreja, por um bispo, se ele consagrar, está consagrado. Se ele perdoar, está perdoado. Ainda que ele não seja santo, ainda que ele esteja até em pecado. Perdoou, está perdoado. Consagrou, está consagrado. Batizou, está batizado. Casou, está casado. É Deus que opera pelo Espírito Santo. Independe da santidade do ministro. É claro que para nós que participamos do sacramento, é muito mais assim, frutuoso em nós, quando o ministro ajuda a nossa fé. Mas olha, quando não tem um ministro, assim, qualquer ministro de Deus, legitimamente ordenado, se ele é legitimamente ordenado, consagrou a Eucaristia, ali está a Santa Missa. Isto é muito importante. A gente precisa explicar isto para as pessoas. Então aí, meus irmãos, eu creio, a gente entende um pouco da grandeza da Eucaristia. Como alimento, eu coloquei ontem, e como sacrifício salvador da nossa vida, eu coloquei hoje. Algumas graças que a Santa Missa traz para nós, eu gostaria de relembrar. Na hora da morte, as missas que nós participamos, assistimos, serão a nossa maior consolação, dizem os santos. Toda a missa implora o teu perdão
diante da justiça de Deus. E não é você que pede perdão ao Pai na missa, é o próprio Jesus que com o seu sacrifício pede perdão por mim, por você ao Pai. Então a missa é um momento de perdão. Em toda a missa podemos diminuir as penas temporais devidas aos pecados, aquelas penas que muitas vezes nós temos que cumprir no purgatório. A gente sabe que quem não morrer perfeitamente santo terá depois da morte um tempo de purificação. Tempo, modo de falar, não é? Porque na eternidade o tempo já não é mais igual aqui. Não se pode falar em tempo na eternidade. Mas nós teremos um estado de purificação, uma catarse espiritual, uma limpeza espiritual, para poder então mergulhar na santidade de Deus. Ninguém pode mergulhar na santidade de Deus se não for perfeitamente santo. Deus é santíssimo, santo, santo, santo. Nós dizemos, a missa diminui esse estado de purificação que nós teríamos que passar pelo purgatório. Participando da missa com devoção, nós prestamos a maior honra à santa humanidade de Jesus. Jesus dignou-se descer do céu. Ele não tinha um corpo humano, ele era Deus. Deus é puro espírito. O Pai não tem corpo, o Espírito Santo não tem corpo. Jesus não tinha um corpo, Jesus não existia, existia o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas ele se dignou a assumir a nossa humanidade. Jesus sacralizou o homem, porque ele vestiu a nossa roupa humana. Na Santa Missa, dizem os santos, nós prestamos a maior honra possível à sagrada, à santa humanidade de Jesus, a esta relíquia que é o corpo humano de Jesus. Quando você vê a relíquia de um santo, você beija, não é? Aqui está a relíquia humana mais sagrada que existe. Na Santa Missa nós prestamos a maior honra que nós podemos prestar a esta santa humanidade de Jesus. Na Santa Missa, ele compadece-se de muitas das nossas negligências e omissões. Ele tem compaixão do nosso pecado. São João diz assim: aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Quem de nós não tem pecado de omissão, de negligência? Na Santa Missa ele se compadece de nós. Perdoa-te os pecados veniais não confessados, dos quais você já se arrependeu. Na Santa Missa ele diminui o império de Satanás sobre ti. Cada missa que a gente participa diminui a força do inferno em cima de nós. Na Santa Missa ele sufraga as almas do purgatório da melhor maneira possível. Vocês sabem que em todas as missas a igreja reza pelas almas do purgatório. Todas, em todos os lugares do mundo. Em qualquer uma das formas da oração eucarística, vocês sabem que tem muitas formas de orações eucarísticas, não é? Oração eucarística das crianças, oração eucarística, não é? Do congresso eucarístico, etc. Em qualquer forma de oração eucarística é obrigado aquele chamado memento dos mortos, a oração pelos mortos. Por quê? Porque a igreja sabe que o sangue do Cristo celebrado no altar, ele resgata as almas do purgatório, ele aplaca a justiça de Deus, ele encurta o tempo de purificação das almas. Por isso, sabe, gente, não existe aquilo que muitas vezes o povo pensa: almas abandonadas, almas penadas, 13 almas. Não existe nada disso. Todas as almas recebem todos os dias a oração da igreja. E é bom, é necessário que você ofereça a Santa Missa pelos seus mortos.
pelo seu pai que já morreu, pela tua mãe que já morreu. Ofereça de maneira especial, pague inclusive aquela espórtula da missa, pague, é norma da igreja. E aquela alma do teu pai, da tua mãe, daquele que morreu, você não sabe se salvou ou não, porque de repente morreu através de um suicídio, não importa. A única coisa que você tem que fazer não é ficar perguntando: será que ele se salvou? Será que ele não se salvou? Não importa, só Deus sabe. A nós importa o que? Na fé, lançar na misericórdia de Deus, lançar sob o sangue do Senhor a alma desta pessoa aos cuidados da igreja, para que a igreja resgate esta alma para Deus. Isso nós podemos e devemos fazer. A missa preserva-te de muitos perigos e desgraças que te abateriam. A missa preserva-te de muitos perigos espirituais e físicos, desgraças que te abateriam. É por isso que eu aprendi a primeira coisa do dia, participar da Santa Missa. Graças a Deus, aqui na nossa diocese de Lorena tem um padre chamado Francisco, que celebra 2 missas de manhã, 6h15 e 7 da manhã. Quando eu perco a das 6h15, eu vou a das 7, porque eu já quero começar o meu dia protegido pela graça de Deus. Pela Santa Missa és abençoado em teus negócios e nos teus interesses pessoais. Sim, Deus sabe que você precisa ir bem na sua profissão. Deus sabe que você precisa ir bem nos seus negócios, negócios justos, honestos, para você poder manter tua família com dignidade. Deus sabe disso, sim. Então dizem os santos, também a Santa Missa serve para isso, para que nos teus empreendimentos humanos, você que é estudante na tua escola, você que é comerciante, você que é médico, não é? Vai lá operar aquele doente, para que as tuas mãos sejam abençoadas. Tudo isto a Santa Missa providencia. Eu gosto muito de uma frase de São Francisco de Sales, doutor da igreja, que diz assim: a missa é o sol da igreja. A missa é o sol da igreja. Quando o sol nasce de manhã, as trevas da noite vão embora, especialmente quando não tem nuvens e o sol pode brilhar assim, não é? Fulgurante, a gente levanta alegre. A missa é o sol da igreja, a missa é a alegria da igreja, a missa é a força da igreja, é o júbilo da igreja. Que seja também o sol da nossa vida, seja também a luz da nossa vida. Então aí, meus irmãos, a gente tem a Eucaristia como alimento e tem a Eucaristia como sacrifício salvador, redentor da nossa vida. E eu quero completar essa conversa, essa meditação com vocês, puxando aqui algumas reflexões bonitas de alguns santos sobre a Eucaristia, envolvendo esses dois aspectos, tanto o aspecto de alimento, de ceia, quanto o aspecto de sacrifício. Eu coloquei nesse livro da nossa Escola da Fé, que a gente faz pela Canção Nova toda quinta-feira, nesse livro da Escola da Fé, no volume 1 da Sagrada Tradição, eu coloquei aqui uma relação de bonitos pensamentos de grandes homens da igreja sobre a Eucaristia. Eu queria lembrar alguns com vocês, para a gente encerrar essa meditação de hoje. São João Crisóstomo dizia assim, São João Crisóstomo era do século IV, ele dizia: ele deu-se todo, não reservando nada para si. Na Eucaristia, ele entregou-se tudo, não reservando nada para si. Por isso, não comungar seria o maior desprezo a Jesus, que se sente doente de amor. Bonito esse pensamento de São João Crisóstomo. Ele diz assim: Jesus é doente de amor por nós. Lembra daquele Cântico dos Cânticos lá do Antigo Testamento? Aquele pastor e aquela pastora do Antigo Testamento, que simbolizam a nossa alma e Deus.
a pastora diz para o jardineiro: você não viu o meu amado? Se você viu o meu amado, diga a ele que eu estou doente de amor. A pior doença é a doença do amor. Essa é a dor que mais dói. Quando você ama alguém e alguém não corresponde ao seu amor, não é verdade? Já viu uma moça quando termina um namoro que ela não queria terminar? Como ela chora, como ela sofre. Não quer comer, não quer beber, não quer dormir, não quer estudar, quero morrer. Quero morrer. Eu já escutei isso. É a dor do amor não correspondido. São João Crisóstomo, doutor da igreja, revela para a gente que Jesus é doente de amor. Mas doente de amor por quem? Por você. Por você. Ele fez você para Ele, como uma criatura de estimação. É por isso que Ele diz: eu deixo 99 no aprisco e vou buscar uma que está perdida, porque eu não quero perder nenhuma. Eu sou doente de amor por cada ovelha que meu Pai me deu. É por isso que Jesus disse que haverá mais alegria no céu por um pecador que volte, do que por 99 justos que fazem penitência. Olha a expressão que Ele disse: haverá festa entre os anjos de Deus, por um que volte. Uma pessoa que você ajude a converter, você faz uma festa no céu, porque você sacia o coração de Jesus, que é sedento de amor por nós. Então São João Crisóstomo diz assim: aqueles que desprezam a Eucaristia, aqueles que desprezam a comunhão, deixam Jesus nesta aridez de amor. Jesus quer vir a nós, quer matar a sua fome de amor por nós, morando no nosso peito, no nosso coração. Como os santos doutores sabiam das coisas. São Boaventura, também doutor da igreja, dizia assim: ainda que friamente, aproxime-se confiando na misericórdia de Deus. Sabe, gente, ninguém sente nada na Eucaristia. Poucas pessoas, poucos santos comungavam assim com, não sei, num êxtase. A maioria de nós não sente nada. É assim mesmo. Santo Agostinho dizia: ele se esconde de nós, porque ele quer ser procurado. Ele se esconde, porque ele quer ser procurado por nós. São Boaventura diz: não tem importância. Você não vai sentir nada, você não vai pensar, mas comungue com muita convicção. É Ele que eu estou recebendo nesse pedacinho de pão. São Francisco de Sales, também doutor da igreja, dizia assim: duas espécies de pessoas devem comungar com frequência: os perfeitos para se conservarem perfeitos, e os imperfeitos para chegarem à perfeição. Todo mundo precisa comungar. Os perfeitos para manterem-se perfeitos, na virtude, na caridade, na santidade, para manter a perfeição. E os imperfeitos para chegarem à perfeição. Eu gosto muito de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa dizia assim: não há meio melhor para se chegar à perfeição. Não há meio melhor. É melhor do que o jejum, embora o jejum seja excelente. É melhor do que a outra forma de penitência, a Eucaristia de Santa Teresa d'Ávila, com a sua autoridade de santa e de doutora da igreja. Não há meio melhor para se chegar à perfeição cristã. Não percamos tão grande oportunidade para negociar com Deus. Ela dizia: é a hora de você negociar com Deus, no bom sentido, né? Ele, Jesus, não costuma pagar mal a hospedagem se o receberes bem. Olha, Santa Teresa dizia: ele vem como um hóspede sedento de amor. Negocia com ele. Negocia em que sentido? Acolhe o bem. Ele não costuma pagar mal a hospedagem se o recebemos bem.
Devemos estar na presença de Jesus sacramentado, diz Santa Teresa, como os santos no céu estão diante da essência divina. Diante da Eucaristia, a gente está na mesma realidade que os santos estão no céu, diante da essência de Deus. Não tem diferença. São Bernardo, doutor da igreja: a comunhão reprime as nossas paixões, ira e sensualidade, principalmente a pessoa que tem ódio, ou a pessoa que não consegue dominar o sexo, pela Eucaristia domina. Tanto o ódio como a sensualidade. Quando Jesus está presente corporalmente em nós, ao redor de nós montam guarda de amor os anjos de Deus. São Bernardo: quando você comunga, os anjos fazem guarda de amor em torno de você. Por quê? É a mesma coisa que dizia Santa Teresa: onde está o rei, está toda a corte. Se o rei está no seu coração, o céu está no seu coração. A corte celeste está em torno de você. Santo Ambrósio, doutor da igreja, aquele que batizou Santo Agostinho: eu que sempre peco, preciso sempre do remédio ao meu alcance. Este remédio é a Eucaristia. São Tomás de Aquino, doutor da igreja: a comunhão destrói a tentação do demônio. São Tomás de Aquino, com a sua autoridade de um dos maiores teólogos que a igreja já conheceu, doutor, santo, São Tomás de Aquino garante para você: a comunhão destrói a tentação do demônio. O Concílio de Trento já dizia: a Eucaristia é remédio pelo qual somos livres das falhas cotidianas e preservados dos pecados mortais. Agora escuta que bonito que fala Santo Agostinho. Na Eucaristia, na comunhão, não somos nós que transformamos Jesus em nós, como fazemos com os outros alimentos que nós tomamos, mas é Jesus que nos transforma nele. Entendeu a diferença? Quando você come alguma coisa qualquer, Santo Agostinho diz, né? Não somos nós que transformamos Jesus em nós. Quando você come alguma coisa, você transforma o alimento em você. O arroz, o feijão, a carne que você come, vira você, vira o seu organismo, vira a sua carne. Santo Agostinho diz: na Eucaristia é o contrário. Na Eucaristia não é o corpo de Cristo que se transforma em você, você se transforma em Jesus Cristo. É o contrário. Você vai ficando com o rosto de Cristo, você vai ficando com a alma de Cristo, você vai ficando com as aparências de Cristo, com a mente de Cristo, com o coração de Cristo. Você vai se tornando cristão. Cristianos alter Christus, diziam os santos padres. O cristão é um outro Cristo, alter, outro Cristo. Santo Agostinho ainda: sendo Deus onipotente, não pôde dar; sendo sapientíssimo, não soube dar mais. Sendo onipotente, não soube dar mais. Sendo sapientíssimo, não soube dar mais, não é? E sendo riquíssimo, não teve mais o que dar. Deu o máximo na Eucaristia. Entenderam essa palavra de Santo Agostinho? Sendo Deus onipotente, pode tudo, não pôde dar mais a nós do que Ele deu na Eucaristia. Sendo sapientíssimo, sabe tudo, onisciente, não soube dar mais, deu o máximo que sabia pela Eucaristia. E sendo riquíssimo, não teve mais o que dar, deu o máximo, que é a Eucaristia. Ele ainda completa dizendo assim: a Eucaristia é o pão de cada dia, que se torna como remédio para a nossa fraqueza de cada dia. Na Eucaristia
Maria perpetua e estende a sua maternidade. Olha que bonita essa frase de Santo Agostinho, ligando a Eucaristia com Nossa Senhora. Santo Agostinho diz assim: na Eucaristia, Maria perpetua, estende, prolonga a sua maternidade. Claro, aquele que você comunga não é o filho dela? É. Então você também se torna filho dela também por isso, porque você comunga com o filho dela. Então Santo Agostinho diz: Maria na Eucaristia perpetua, estende, prolonga a sua maternidade. Vamos completar com o pensamento de Santa Teresinha do Menino Jesus, a última que foi proclamada doutora da igreja, né? Quando o Papa proclamou Santa Teresinha do Menino Jesus, doutora da igreja, eu fiquei pensando, mas por que Santa Teresinha? Os outros 32 doutores da igreja que já existiam antes dela, 30 homens e 2 mulheres, foram gigantes. Vocês viram aqui os nomes, né? Mas por que esse Papa chama a Santa Teresinha do Menino Jesus agora também de doutora? A Santa Teresa d'Ávila, sim, Santa Teresa d'Ávila foi gigante, escreveu muita coisa, fundou muitos Carmelos, renovou o Carmelo feminino. Santa Teresinha não saiu do Carmelo de Lisieux nunca. Santa Teresinha só escreveu um livrinho, assim mesmo porque fui obrigada pela Madre Superiora do Carmelo de Lisieux. Eu fiquei pensando, mas por quê? Aí quando o Papa João Paulo II, né, proclamou Santa Teresinha e fez a homilia explicando, aí eu entendi. Ele disse: Santa Teresinha inaugurou um caminho novo para o céu. Não um caminho novo, diferente do que a igreja já ensina, um caminho espiritual, a infância espiritual, né? Ela não precisou sair do convento de Lisieux para ajudar a igreja a salvar o mundo. Ali mesmo ela ajudou. Não há no mundo hoje que não conheça Santa Teresinha do Menino Jesus. Isto mostra para nós que a gente não precisa correr muito não para ajudar Deus, sabe? A gente não precisa correr muito para fazer a vontade de Deus, não. Santa Teresinha entrou naquele Carmelo com 15 anos, morreu ali com 24, nunca saiu daquele Carmelo para nada. E no entanto hoje é declarada padroeira universal das missões. Ela que não fez missão em lugar nenhum, a não ser ali, naquele Carmelo. Mas é que o coração dela era um coração cheio de amor, né? Então o Papa diz: Santa Teresinha inaugurou, né, um caminho de santidade. Durante a beatificação dela, um cardeal disse assim: Santa Teresinha desentulhou o caminho do céu. O caminho do céu estava meio entulhado, era muito difícil chegar ao céu. Santa Teresinha disse: não, gente, não é difícil assim não, basta ser criança nas mãos de Deus, basta ser criança nas mãos de Deus, né? E a gente chega ao coração de Deus. Então, porque ela trouxe um caminho espiritual novo, o Papa viu aí uma coisa extraordinária. Você sabe que só o Papa pode conceder a um santo esse título, doutor da igreja. Então o Papa quis conceder a ela esse título. E Santa Teresinha diz assim em relação à Eucaristia: não é para ficar numa âmbula de ouro que Jesus desce cada dia do céu, mas para encontrar um outro céu, o da nossa alma, onde Ele encontra as suas delícias. Olha, Santa Teresinha, não é para ficar numa âmbula de ouro ou num sacrário de ouro que Jesus desce do céu. Não, ela diz, é para ficar num outro céu, o céu da nossa alma, onde Ele encontra as suas delícias. Veja aquilo que eu falei. Aquilo que eu falei, como os santos sentem que Jesus tem uma sede de amor por estar no coração da gente.
Os santos sentiam isso. Vocês viram São João Crisóstomo falar lá no século III, e veio agora Santa Teresinha dizer a mesma coisa no século XX. No céu da nossa alma, ele encontra as suas delícias. Por isso, gente, é preciso preparar a alma para receber Jesus. É por isso que a igreja ensina que nós temos que comungar com as disposições necessárias. Ninguém tem mérito para receber a Eucaristia. Eu não comungo porque eu não mereço, eu não sou digno. Ninguém é digno, ninguém tem mérito. É Ele que quer vir. Agora, já que Ele quer vir, então eu vou limpar a casa. Uma outra doutora da igreja, chamada Santa Catarina de Sena, dizia assim: é no cuidado que a esposa prepara a casa para o marido que vai chegar, para o esposo que vai chegar, que ela manifesta o seu amor a ele. Olha que bonito, falando da Eucaristia. É no capricho com que a esposa prepara a casa para o esposo que vai chegar, é que ela manifesta o seu amor a ele. Nós também. É no carinho, no zelo com que a gente prepara o coração para receber Jesus, que a gente mostra o amor que a gente tem por Ele. Não é? Se for preciso, uma boa confissão. A confissão, claro, é a melhor coisa que existe. A igreja diz que não se pode comungar em pecado mortal. Mas o que eu fiz eu não sei se é pecado mortal ou não. Olha, se você não sabe, então vá confessar. Em dúvida, não é? Confessa. Assim você não fica com dúvida. Tá certo? É tão fácil confessar, não paga nada. Para você perdoar os seus crimes diante dos homens, você tem que contratar um advogado, e você paga caro. Para ficar livre dos seus crimes diante de Deus, você não paga nada. O sacerdote de Deus não cobra nada. É muito mais fácil. E a gente pode receber Jesus com as disposições necessárias. Outra disposição necessária para comungar é você querer sempre ser melhor, para que a comunhão não se torne uma rotina vazia, para que você possa comungar com proveito. Você tem que comungar querendo sempre ser melhor. Amanhã eu quero ser melhor do que hoje, e eu quero comungar para servir ao meu Deus, para viver conforme a sua vontade. A comunhão não é um enfeite para a nossa vida, é um alimento, para que eu chegue lá, para que eu faça a minha trajetória, para que eu ame o meu irmão, para que eu tenha paciência com a minha esposa, para que eu tenha paciência com os meus filhos, para que eu tenha paciência com os meus, não sei, subordinados e empregados e colegas, para que eu ame o meu irmão, para que eu tenha esta força, então eu comungo. Então, ninguém tem mérito e ninguém é digno de receber a Eucaristia, mas Jesus quer que a gente receba. Então, vamos receber, não porque eu tenho dignidade, vamos receber com as disposições necessárias. O que são as disposições necessárias? Primeiro, uma alma limpa. Segundo, o querer ser melhor. Claro, o terceiro, você viver de acordo com isso, viver uma vida de oração, viver uma vida buscando a vontade de Deus. Aí a gente tem condição de comungar. Pode até comungar mais de uma vez por dia, a igreja permite. O Código de Direito Canônico chega a dizer: se você participar de 2 missas no mesmo dia, você pode comungar nas 2 missas. Não deve comungar mais de 2 vezes, mas até 2 vezes, se você participar das 2 missas. Não é comungar aqui, entrar numa igreja, comungar sem participar da missa, não. Mas se você participa de 2 missas, por exemplo, uma de manhã, uma de tarde, você pode comungar nas 2. A igreja não proíbe, não. O Código de Direito Canônico dá
essa autorização. Mas é preciso comungar bem, com as disposições necessárias. É melhor comungar bem uma vez por semana do que comungar mal todo dia. Não é? É melhor receber bem o Senhor na nossa casa, com ação de graça. Depois da Eucaristia, você ficar em ação de graça. Outra coisa importantíssima, a ação de graça. Fica com Jesus ali. Muitas vezes nós comungamos mal, acaba de receber a Eucaristia, não deu nem 5 minutos, já está lá na rua contando coisas que não tem nada a ver com... Não. A gente sabe que pelo menos 10 minutos, 15 minutos é o tempo para o nosso organismo absorver as espécies do pão. Enquanto existe espécies do pão no nosso organismo, enquanto o organismo não digeriu a hóstia, Cristo está fisicamente em nós. Mais ou menos depois de uns 10 minutos, aí ele está espiritualmente, pelo Espírito Santo em nós. Mas assim, mais ou menos nos 10 primeiros minutos, depois que você comunga, ele está fisicamente, visivelmente em você. Então, pelo menos nesse tempo, 10, 15 minutos, meia hora, os santos ficavam 2 horas em ação de graças às vezes. É o tempo de estar com ele, é o tempo da graça, meu irmão, é o tempo da graça. Ele entrou na sala de visita da sua casa, individualmente, está ele e você, mais ninguém, para você falar o que você quiser ao coração dele. É ação de graça. Então é a hora de você rezar por você, rezar pela sua família, rezar pela igreja, rezar pelo bispo, rezar pelo papa, rezar pelos padres, rezar por todos que se recomendaram as suas orações, os seus filhos, rezar pelos seus antepassados que já morreram. É a hora da graça, o momento da comunhão, é o que a igreja chama de ação de graças, e é o momento de adoração. É o momento de dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor se dignou a vir me visitar na minha casa, no meu coração, individualmente. Como dizia Santa Teresinha: agora o Senhor é meu, agora o Senhor é meu. Esse colóquio com Deus não tem ocasião melhor para acontecer do que neste instante. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!